Pensa só, a história de Caim e Abel, o primeiro assassinato. É uma daquelas narrativas que tá na base de tudo, né? Mas e se essa história for muito mais do que só um conto sobre ciúmes, sobre raiva? E se ela esconde uma mensagem profunda, que sempre esteve bem debaixo do nosso nariz? E se o primeiro assassinato fosse também uma profecia? Essa pergunta ela muda toda a perspectiva, não muda? É exatamente essa ideia que a gente vai explorar agora. Olha, a maioria de nós conhece a história de Cor e Salteado, mas existe uma lente teológica, sabe? Uma forma específica de ler o texto que revela quase que um código oculto ali. Essa lente funciona como uma chave de interpretação, uma ideia que vem do teólogo Marconi Farias e que permite que a gente descubra uma camada de significado que é, uau, completamente nova. Então vamos para a primeira parte, uma chave para entender, desvendando o Antigo Testamento. É aqui que a gente pega a ferramenta que vai literalmente abrir essa história toda pra gente. Beleza, mas que chave é essa, afinal? É o que os teólogos chamam de hermenêutica cristocêntrica. O nome é complicado, mas a ideia é simples. Pensa assim, é como se toda a escritura, de Gênesis até Apocalipse, fosse uma grande seta, sabe? E todas as partes dessa seta apontam para um único ponto central, Jesus Cristo. Então, em vez de um monte de histórias soltas, a Bíblia vira uma narrativa só, unificada, coerente. E essa ideia não vem do nada, ela se apoia em passagens, como essa aqui de Colossenses, sombra das coisas que haveriam de vir, mas o corpo é de Cristo. A metáfora aqui é perfeita. Imagina que você vê a sombra de alguém chegando antes de ver a pessoa. Você consegue ver o contorno, a forma, mas só entende de verdade quem é quando a pessoa finalmente aparece. É exatamente assim que essa interpretação enxerga o Antigo Testamento, como uma grande sombra que já mostrava os contornos da realidade que seria revelada em Cristo. Isso tem um nome: revelação progressiva. A ideia é que a história bíblica não joga todas as respostas na mesa de uma vez só. É mais como montar um quebra-cabeça gigantesco. O plano de Deus vai sendo revelado aos poucos, sabe? Peça por peça, ao longo de toda a história. Ok, agora que a gente tem essa chave em mãos, vamos lá para abrir a história. Parte 2: dois irmãos, dois caminhos, um conflito de ideais. E a gente vai ver que o conflito aqui é muito, mas muito mais profundo do que um simples ciúme de irmão. E aqui está o pulo do gato, a diferença fundamental entre os dois. De um lado, a gente tem Caim. Ele representa o caminho do mérito humano, naquela confiança nas próprias obras, no eu fiz, eu mereço. Do outro lado, tem o Abel. Ele representa o caminho da fé, da confiança na graça divina. Então não se trata só de duas ofertas diferentes. São duas visões de mundo inteiras, dois sistemas de valores que estão batendo de frente. O Caim, nesse sentido, ele vira um símbolo, né? Ele simboliza essa tentativa da humanidade de chegar até Deus pelo próprio esforço, pela força do braço. E essa abordagem dentro da teologia é vista como uma consequência da queda total. O que é isso? É a ideia de que, depois do pecado original, a humanidade meio que perdeu a capacidade de se reconectar com o divino por conta própria. Já o Abel, por outro lado, representa o caminho da fé. A oferta dele não é sobre merecimento, é sobre confiança. E é exatamente por isso que ela é vista como aquela sombra que a gente falou antes, um prenúncio, uma prévia do sacrifício definitivo que viria lá na frente com Cristo. O Abel então se torna o primeiro grande modelo, o primeiro arquétipo da fé. E agora, a coisa fica séria. A gente chega no clímax dramático da história. Parte 3. O sangue que clama. Justiça contra a misericórdia. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Uau! Essa é uma das frases mais fortes de Gênesis, sem dúvida. Mas o que esse clamor realmente significa? Não é um som, um barulho, é uma demanda, é um grito por justiça, por retribuição. E é aqui que a gente chega no coração dessa interpretação, que se baseia lá no livro de Hebreus. É um contraste direto. O sangue de Abel, ele clama por justiça, por vingança, ele marca a condenação. Agora, em contraste total, o sangue de Cristo clama por misericórdia, ele oferece redenção. É isso, um sangue acusa enquanto o outro absolve. Só que isso nos leva para um ponto que parece uma contradição na resposta de Deus, né? E a nossa quarta parte: justiça encontra misericórdia, um castigo paradoxal. A grande pergunta aqui é por que Deus amaldiçoaria um assassino
para logo em seguida protegê-lo. Parece não fazer sentido, né? É um paradoxo, mas a resposta para isso revela a natureza dupla da intervenção de Deus. Olha só que interessante. A resposta de Deus para Caim tem duas partes. Primeiro vem a maldição, que é a justiça sendo feita. Ele é condenado a ser fugitivo e errante. Mas logo em seguida vem o sinal, a preservação, uma marca para protegê-lo, para que ninguém o mate. É uma tensão incrível entre o julgamento e a graça acontecendo ao mesmo tempo. E para a gente entender o tamanho do desespero do Caim, a gente precisa olhar para a palavra que ele usa em hebraico, avon. Avon não é só pecado, é iniquidade. É uma palavra que descreve uma distorção da alma. Uma coisa tão profunda, tão torta, que do ponto de vista humano parece que não tem conserto. É por isso que ele fala que o castigo é pesado demais, que ele não consegue suportar. E aí, em contraste total com o avon de Caim, vem a resposta de Deus, Hesed. E Hesed é uma palavra hebraica fantástica. Significa uma misericórdia leal, inabalável, uma graça que vem de uma aliança, de um pacto. Essa força, a Hesed, que protege Caim, mesmo com a iniquidade dele. Não por mérito dele, claro, mas como se fosse uma ponte para uma salvação que ainda estava por vir. Bom, e agora na nossa última parte, vamos dar um passo para trás e ver o quadro completo, como tudo isso se encaixa no grande arco da história. Parte 5, do exílio à restauração, a resolução final. O exílio do Caim, lá na terra de Nod, não é só uma questão de mapa, de geografia. É totalmente simbólico. Nod, em hebraico, vem da palavra para vagar. Então ele é enviado para a terra da vagueação, um lugar que representa essa condição de separação da humanidade da presença de Deus. E aqui a gente consegue ver o arco redentor inteirinho. Pensa na linha do tempo. Primeiro, a queda, que é onde a separação começa. Depois, o assassinato, que aprofunda ainda mais essa divisão. Isso leva ao exílio, que é o símbolo da humanidade vagando longe de Deus, e finalmente a restauração, onde, dentro dessa visão, Cristo se torna a ponte que finalmente fecha essa lacuna, que reconecta tudo. Então, no fim das contas, quando a gente olha por essa lente, a história de Caim e Abel deixa de ser só um final trágico. Ela se transforma no começo de uma promessa. Ela estabelece a dimensão do problema, o pecado, a separação, para que a solução, a vinda de Cristo, seja vista como o grande cumprimento de um arco narrativo que começou lá atrás, no início de tudo, em Gênesis. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Se histórias tão antigas assim guardam chaves tão modernas, que outros significados incríveis podem estar esperando para serem descobertos em narrativas que a gente acha que já conhece de cabo a rabo?